Amadurecer é um processo interior. O ser humano amadurece quando sente intuitivamente a vida dentro de si. Quando ele toma parte da vida, sem ficar de lado, apenas na observação. Quando a pessoa está muito na esfera mental, ela fica à margem da vida, não toma parte dela. Não a experimenta dentro de si, não ouve as orientações da vida. E se o ser humano não se abre para isso, ele não consegue amadurecer, se desenvolver, se conhecer, se aperfeiçoar, se lapidar. O amadurecimento se dá de dentro para fora e não de fora para dentro. Se o ser humano consegue encontrar dentro dele respostas conforme ele vai caminhando, e com essas novas respostas que recebe intuitivamente seguir sempre adiante, atualizando a sua vida nessa constante harmonização com o cosmos, o ser humano amadurece. Porque o amadurecimento é um processo no seu todo. Não é apenas uma observação, uma análise, uma dissecação racional dos acontecimentos, dos eventos e das experiências. Muitas pessoas ficam ali apenas analisando as coisas com a sua mente analítica. A vida não é uma análise. Não estamos aqui na Terra para ficarmos analisando as coisas analiticamente, minuciosamente, classificando, dividindo, separando as coisas. Estamos aqui para viver. E viver somente podemos em espírito, não mentalmente. Com a mente apenas observamos, analisamos, dividimos, dissecamos, racionalizamos e fica por aí. Fica por aí. O ser humano fica apenas cismando quando ele está apenas na mente. Não é à toa que em sua obra Na Luz da Verdade, Apitruchin escreveu um capítulo chamado Cismadores, ou seja, aquelas pessoas que ficam cismando apenas sobre a vida. Ficam apenas observando, pensando, sem tomar parte da vida. Somente tomamos parte dela em espírito, intuitivamente, quando nos entregamos à vida. E vamos tirando nossas conclusões daí através das próprias vivências. Precisamos tirar conclusões vivendo. Essas são as legítimas conclusões que nos trazem respostas, ensinamentos, aprendizados. Se ficamos apenas dissecando as coisas mentalmente, não tomamos parte da vida, não aprendemos nada, ficamos à margem da vida, não conseguimos crescer, nos aperfeiçoar e não conseguimos amadurecer. Porque não é a mente que deve amadurecer em nós com os seus pensamentos, com a sua capacidade racionalizadora. Não é isso que deve amadurecer em nós. O que deve amadurecer é o nosso núcleo, o nosso espírito, que se manifesta intuitivamente e que clama por vivências. O espírito não quer observar apenas. O espírito não quer analisar, ele quer viver. Ele quer trilhar o seu destino. Ele quer chegar ao fim do seu caminho em cada diferente estágio, para que novos caminhos se abram e o indivíduo possa alcançar o objetivo maior da sua existência, que é o desenvolvimento espiritual. E somente se pode amadurecer vivendo, não apenas cismando, observando, racionalizando,
Nós somente podemos amadurecer se experimentamos as coisas. E quando digo experimentar, não falo aqui que devemos nos entregar às depravações, à leviandade, à decadência, à promiscuidade, não é isso que estou falando. Mas precisamos experimentar tudo com a intuição, ouvir a nossa intuição, porque ela indica o que podemos fazer e o que não podemos fazer. A intuição é o juiz legítimo dentro de nós, que nos indica o caminho certo que precisamos seguir. Já a mente é um falso juiz, é um juiz artificial, é um juiz apenas com conhecimento teórico que ele retira de livros, que ele retira das vivências de outras pessoas, que ele retira de abstrações. Então a mente é um falso juiz que retira aprendizados e ensinamentos de coisas alheias, de coisas artificiais. Já o espírito, ele é pronto, como disse Cristo. O espírito, através da sua intuição, ele vivencia as coisas de forma integral, completa e profunda. Porque o espírito, quando desperto, está em conexão com planos mais elevados. E isso confere ao ser humano uma percepção aguçada para que ele possa identificar as coisas, discerni-las e fazer o que é certo. Então, o espírito, com a sua intuição, é o verdadeiro juiz no ser humano. E é através da atuação desse verdadeiro juiz que o ser humano amadurece. E o amadurecimento é um processo interior. Somente amadurece quem ouve o seu espírito, quem o identifica, quem segue as suas recomendações intuitivamente. Esse sim consegue amadurecer. Quem fica apenas aqui na mente, cismando, analisando, dividindo, subdividindo, classificando pensamentos, esse não consegue chegar a lugar algum. Se torna apenas um teórico da vida. Mas não basta ser um teórico da vida, é preciso vivê-la, experimentá-la, vivenciá-la. É preciso se entregar a ela intuitivamente. Somente assim o ser humano consegue fazer um bom proveito da sua passagem aqui pela Terra. Então, amadurecer é um processo interior que cabe ao espírito. Ele é pronto, já tem em si tudo o que o indivíduo precisa, mas isso precisa ser trabalhado para que o ser humano possa amadurecer. Ele somente amadurece se ele trabalha aquilo que existe no seu ser, no seu núcleo, no seu verdadeiro eu. Quando o ser humano vive, quando ele encara os problemas da vida, ouvindo a sua intuição, ele dispõe de uma bússola espiritual que sempre lhe indica o caminho certo. E aquele caminho que ele precisa seguir em cada instante, para que possa experimentar aquilo que precisa em cada momento. É nisso que está o amadurecimento. Quando o ser humano experimenta a coisa certa, na hora certa e no lugar certo, assim o ser humano consegue expandir a sua consciência, a sua percepção, a sua sensibilidade. Assim o ser humano se torna versado nas questões da vida. Assim ele realmente consegue entender o que veio fazer na vida terrena. Então o amadurecimento depende de toda essa gama de sentimentos intuitivos que o ser humano tem. E precisa seguir as recomendações desses sentimentos intuitivos, não dos sentimentalismos, dos vícios, das paixões, dessa fraqueza emocional que muitas pessoas seguem. Não falo aqui da fraqueza emocional e nem daquele racionalismo bitolado daqueles que apenas ficam cismando, mas não vivem. Mas falo da intuição que transcende tudo isso e que é a voz do verdadeiro eu, que clama dentro de cada um, lhe orientando.
mas poucas pessoas cedem a essa orientação. A maior parte das pessoas acaba cedendo às ilusões da mente. E quem segue as ilusões da mente não amadurece. Passa uma vida toda sobre a terra sem conseguir realmente encontrar o seu caminho. Então, amadurecer não é algo difícil. Requer apenas desprendimento, entrega, disponibilidade interior, sensibilidade, receptividade para os anúncios da vida, para as mensagens da vida. Quem tem dentro de si essa disponibilidade amadurece. E o amadurecimento não tem nada a ver com ficar pilhando conhecimentos terrenos, ficar lendo livros e mais livros, acumulando conhecimento intelectual. O conhecimento intelectual não é necessariamente um amadurecimento e um desenvolvimento espiritual. O ser humano pode passar a vida toda lendo, sem viver. E se ele não vive, ele não amadurece, porque somente vivendo é que o ser humano alcança o amadurecimento, experimentando nos diferentes momentos da vida aquelas vivências que são necessárias. A nossa vida não se desenrola ao acaso, ao léu. Tudo o que acontece ao longo da nossa caminhada tem um porquê de ser. E se experimentamos isso intuitivamente, se vivemos isso intuitivamente, amadurecemos. Mas se apenas ficamos aqui na mente pensando, cismando, analisando, dividindo, classificando, não vivemos, não amadurecemos e ficamos à margem da vida. Porque existe apenas uma única forma do ser humano não ficar à margem da vida, que é vivendo espiritualmente. Então o ser humano sai da margem da vida e entra no seu curso, no seu caminho, no seu destino, experimentando aquilo que é necessário para o seu desenvolvimento. E o espírito, quando desperto, ele capta as coisas e as compreende. E é assim que o ser humano amadurece. Quando ele é preciso ser para amadurecer. É preciso estar sendo. Aquele que está no piloto automático, na racionalização apenas, não amadurece, porque não vive, apenas cisma e fica à margem da vida. E assim não amadurece. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!